Olá, sejam todos bem-vindos e que nesta noite o Senhor possa falar com você de forma poderosa e profunda. Todos os amigos e irmãos, também de outros estados, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco, os irmãos que nos acompanham, Deus vos abençoe de uma forma poderosa. Marcos capítulo 2, versículos 1 a versículo 5, vamos meditar na palavra que nos diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. E muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. Eles anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Deus, fala conosco através da tua palavra, que o teu nome venha a ser glorificado e que cada família, cada pessoa sintonizada, Senhor, através das redes sociais, possam sentir a tua presença. À medida que nós ministramos, Senhor, que o teu Espírito Santo faça grandes coisas na casa dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Que bênção estarmos mais uma vez reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre os 4 agentes de um milagre. O texto, ele é muito conhecido. A história que acontece nesse texto fala de um grande avivamento, um grande milagre que aconteceu na casa de Pedro em Cafarnaum. Imagine que em uma aldeia distante daquela casa ali em Cafarnaum, havia uma família em que um homem, em que um moço, que um rapaz, ele era paralítico, da cintura para baixo, atrofiado. E este moço e esta paralisia representa, em síntese, o estado do pecado da humanidade que paralisa os membros espirituais, as emoções e até mesmo o corpo dos seres humanos. A Bíblia diz que a fama de Jesus chegou àquela aldeia e despertou nas famílias e naquelas pessoas a esperança de ter um milagre acontecido na vida daquele moço. O que me chama a atenção é que quando o nome de Jesus ele é falado nas casas, quando o nome de Jesus é propagado nas ruas, quando o nome de Jesus alcança os lugares mais distantes, quando este nome doce, maravilhoso, alcança os ouvidos e o coração das pessoas, a vida dessas pessoas começam a mudar. A história muda, porque há um desejo que é despertado nas pessoas quando ouvem falar do nome de Jesus. E eu quero te dizer que avivamento e milagres acontecem quando o nome de Jesus desperta em nós a vontade de viver. Talvez no momento de crise tão avassaladora, no momento de crise tão terrível, muitas pessoas tenham perdido o desejo de viver, o desejo de caminhar, o desejo de prosseguir, porque quando a crise chega, ela chega como uma espada que fica na garganta dos homens e os colocam no canto da parede, fazendo com que os homens percam a percepção, percam a racionalidade, percam o desejo de viver, o desejo de prosseguir. Mas nesta noite nós queremos profetizar que no nome de Jesus, a continuidade da história, tudo o que estamos vivendo, isto vai passar. No nome de Jesus, esta epidemia, este mal será extirpado
usurpado, será tirado, e o povo de Deus voltará a glorificar, a cantar, a viver, a sonhar, a trabalhar, a caminhar, a sonhar e a projetar. Agora, acompanhe-me comigo. Esse texto nos dá uma revelação profunda destes 4 agentes de um milagre, 4 agentes de um grande avivamento. Quando eu falo avivamento, eu falo de sobreviver, de estar vivo, de estar sonhando, de estar caminhando, de estar tornando a vida, caminhando de acordo com a vontade do Senhor. E quais são os agentes de um grande milagre? Os agentes de um grande avivamento. O primeiro agente é chamado de fé. A Bíblia diz no verso 3 que eles foram ter com Jesus. E por que eles foram ter com Jesus? Porque aqueles homens ouviram sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus entrou em suas casas. Aqueles homens passaram a ouvir, falaram que Jesus estava ali perto, Jesus estava em casa, Jesus estava em Cafarnaum, e o desejo entrou no coração, entrou na alma das pessoas, e esse desejo gerou fé, e a fé nos faz levantar, a fé nos faz enfrentar o dia, a fé nos enche de coragem, de força, a fé tira os nossos olhos da inércia e coloca em Cristo Jesus, no nome dele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pela leitura do jornal, a fé não vem pela leitura das imagens nas redes sociais. A fé vem através de ouvirmos a palavra do Senhor. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais cheio de fé você fica para prosseguir. Deixa eu te dar um conselho: tire os seus olhos da crise, tire os seus olhos da guerra, tire os seus olhos da pandemia, coloque os seus olhos na palavra, leia a palavra, escute a palavra. A Bíblia diz que a fé te leva para perto de Jesus, para te fazer experimentar grandes milagres. Somente a fé é o agente que vai nos fazer vivermos dias de milagre e dias de graça sobre a terra. O segundo agente de um grande milagre é chamado de esperança. A Bíblia diz no verso de número 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. O que me chama a atenção é que a esperança é irmã da fé, porque quem tem esperança não desiste diante das multidões e das filas e das grandes coisas à sua frente. A esperança nos faz prosseguir diante ou adiante. Ela não olha para o tamanho do desafio, ela não olha para o tamanho das portas que estão superlotadas, ela não olha para o tamanho das filas, ela não olha para o tamanho da multidão, ela olha para o alvo, ela olha para Cristo. A esperança fixa o nosso olhar no alvo, que é Cristo. Ainda que haja uma multidão de impedimentos agora neste momento, você não pode perder a esperança. Ainda que você esteja trancado dentro de casa, ainda que as notícias através das mídias, que de uma forma esquisita esconde a verdade, te coloque medo, eu quero te dizer: não perca a esperança. Nós voltaremos novamente a sorrir, as ruas voltarão a cantar, os becos se encherão de pessoas, as igrejas tornarão a estarem cheias, glorificando o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. A nossa esperança nos mantém vivo a caminhar, e a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está numa vacina, a nossa esperança está em Cristo Jesus. É nele que nos faz caminhar, é ele que nos faz sonhar, nos tornar a viver e acreditar que amanhã será um dia diferente, um dia abençoado para o louvor do nome do Senhor. O terceiro agente de um avivamento e de um milagre é a esperança. A Bíblia diz no verso de número 4 que eles encontram um lugar no telhado onde estava Jesus, e ali eles fazem um buraco. Estes homens enfrentaram pelo menos 4 grandes desafios até chegar a Jesus.
E eles venceram estes desafios através da perseverança. Esses homens carregaram um paralítico de tão distante, vindo de um lugar longínquo e trazendo o homem sobre seus ombros. A Bíblia diz que eles enfrentaram uma multidão à sua frente. A Bíblia diz que eles subiram na casa com o paralítico. E a Bíblia diz que eles sustentaram aquele paralítico pelas cordas. Quem não persevera, desiste muito fácil. No primeiro desafio à sua frente, começa a murmurar, começa a reclamar e dizer que não vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa, guarde esta frase em seu coração. Anote em algum lugar na sua Bíblia, na sua agenda, no seu caderno. Anote na sua mente. Não existirá vitórias consagradas sem histórias de perseverança. Você precisa perseverar. E você precisa aprender que na perseverança você tem que aprender a ter calma. Você precisa aprender a guardar. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra do Senhor, será salvo. Persevere, espere, tenha calma. A última palavra é do Senhor Jesus. A última palavra não é dos homens. A última palavra não é da morte. A última palavra não é dos demônios. A última palavra não é do espírito invisível. A última palavra não é do coronavírus. A última palavra em nossa vida, em nossa casa, é de Jesus. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o meio, Ele é a verdade. É Ele que tem poder, é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que manda. Ele está sentado no trono de glória, de autoridade. Ele está no lugar mais alto e excelente. Isaías disse que viu Ele sentado no alto e sublime trono. Tenha calma, persevere. Deus está olhando para você, está cuidando da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto agente de um milagre, de um avivamento, é chamado de amor. O verso 4 diz que aqueles homens abaixaram o leito em que jazia aquele paralítico. Somente o amor é capaz de suportar tantas dificuldades e desafios. Este amor foi capaz de promover 4 coisas. Este amor promoveu unidade, uniu amigos, uniu irmãos, uniu pessoa em prol de um grande milagre. O amor une as pessoas. Este não é o momento de nós estarmos separados, murmurando, reclamando, apontando o dedo na vida, na cara, no rosto, questionando as pessoas. Esse é o momento de, com amor, através do amor, por meio do amor, estarmos unidos, coesos em unidade, ajudando os mais desprovidos, os mais descamisados, os mais abatidos, os mais abalados. Nós precisamos cuidar destas pessoas com amor e com carinho. Olha à sua volta, sempre tem alguém que precisa mais. Sempre tem alguém que precisa do teu olhar de amor, do teu olhar de carinho, do teu olhar de compaixão, do teu olhar de misericórdia. Este amor promoveu força compartilhada. Aqueles homens dividiram a sua carga. Quando nós não aprendemos a dividir as nossas cargas, nós acabamos de deixar peso maior para as outras pessoas. E isso não é bom, porque nós acabamos machucando e ferindo sempre alguém. Aprenda a dividir a carga. A terceira coisa que este amor promoveu foi reservas. Aqueles homens levaram consigo cordas. Em momentos de guerra, em momentos de crise, em momentos de estratégia, nós precisamos aprender a fazer reservas. E não existe reserva melhor hoje do que nós termos uma vida de intimidade com Deus, de jejum, de oração, de leitura, de compromisso com a palavra, de compromisso de levar as pessoas, já que eu não posso levar um mantimento, mas uma palavra de esperança, uma palavra que impulsione, uma palavra que levante essas pessoas, uma palavra que abra os olhos dessa pessoa, que o momento agora não é para estarmos submersos, emergidos em pecados, mas buscando a Deus com graça. As cordas da fé, as cordas que nos sustentam, a nossa vida íntima com Deus, que é mais importante. A quarta coisa que este amor promoveu foi o cuidado, para não fazer de qualquer jeito, para não derrubar aquele homem, para não machucar aquele homem.
somente o amor sofre sem machucar o outro. E quem não faz as coisas por amor, destrói as amizades, divide pessoas, põe carga mais pesadas ainda, machucando outras pessoas. O amor não olha só para si. O amor não olha só para o seu umbigo. O amor olha para as outras pessoas, oferece o seu melhor sem esperar em troca. O amor faz sem pedir barganha. O amor faz sem pedir que você faça alguma coisa. Aqui está os 4 agentes de um grande milagre. Agora, vem uma pergunta para você, para esta família, para a sua casa. Você ainda deseja viver um intenso avivamento e milagre na sua vida? Você ainda tem desejos de viver, de sonhar, de caminhar? Então eu vou te dar alguns conselhos importantes para que você venha desfrutar disso. Pastor, qual é o primeiro conselho? Abra os seus ouvidos para a palavra. O primeiro conselho é: abra os ouvidos para a palavra. Aprenda a considerar a palavra. Aprenda a praticar a palavra. Pare de viver de teoria dizendo: eu sei, eu aprendi, eu já ouvi, meus pais ensinaram, eu já ouvi falar tanto nisso. Pare de estar dizendo eu sei, se você não consegue praticar. Escute a palavra, abra os ouvidos para a palavra, compreenda a palavra, ponha a palavra como primazia, como prioridade em sua vida. Não queira que este livro seja apenas um ornamento na sua casa, aberto nos salmos, que ele possa ser vivido todos os dias, que não haja mais poeira nas páginas seletivas, mas que haja uma vida devocional voltada para a palavra. Quando nós escutamos a palavra, nós somos constrangidos a viver esta palavra além das suas páginas. Não é apenas só compreender o que está nas páginas, é vivermos aquilo que está inserido nas páginas da palavra. Coloque essa vida, coloque esta prática, coloque estes princípios em prática, passe a viver. Escute a palavra com atenção, ouça o que o Espírito está dizendo para você. Perceba que a palavra te dá segredos extraordinários e sobrenaturais para que você possa ter uma vida cheia, abundante de milagres espirituais, humanos, sentimentais. Abacuque disse no capítulo 3 e versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. Aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. Antes de um grande avivamento nós precisamos ouvir a palavra, temer a palavra, compreender a palavra, para experimentar vida, abundância, milagre em nossa casa, em nossa vida. Abra os ouvidos para a palavra. Eu não sei se você está com alguém aí na sua casa, mas diga para esta pessoa aí: abra os ouvidos para a palavra, porque a palavra vai fazer grandes coisas em sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Quer viver um intenso avivamento? Em segundo lugar, não apague a chama da esperança. Não apague a chama da esperança. Quando nós desistimos da vida, dos sonhos, nós acabamos apagando a chama da esperança. Isto é, não se entregue à desistência. Quando a dor apertar, quando a tristeza gritar, quando as portas se fecharem na terra, olhe para cima, olhe para o autor e consumador da fé. A tua esperança, minha esperança, vem do alto. A tua resposta, a minha resposta, vem do alto. O nosso socorro, a nossa vitória não está nas multidões, está no Senhor. Não perca a esperança, não apague a chama da esperança. O salmista disse no Salmo 62, verso 5: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Somente o Senhor tens a esperança, e Ele está vivo, Ele reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Quer viver um intenso avivamento? Em terceiro lugar, não jogue fora o peso que está sobre os seus ombros. Quer viver
um intenso avivamento e um milagre na sua vida ainda, mesmo diante da crise, mesmo diante de uma guerra, mesmo diante de ideias, de tendência, de conceitos contrários, mesmo diante de uma guerra espiritual que assola os 4 cantos da terra, não jogue fora o peso que está sobre os seus ombros. Quando nossa carga, a nossa cruz pesa, Jesus nos convida a aliviar o peso. Não jogue fora este peso. Deus te deu uma responsabilidade. Não desista desta carga. Não desista dos seus sonhos. Não desista de sua família. Não desista de cada membro da sua casa. Jesus ainda vai fazer grandes milagres. Quando estiver insuportável peso, pare, respire, tome água, descanse, renove-se e depois prossiga com o peso. Todo o peso que você carrega vai ser transformado em milagre. Não jogue fora, ainda há tempo para nova história. Dias melhores estão vindo sobre a terra, e mesmo que estejamos submersos em caos, deixa eu te dizer, no céu não tem crise. O Deus que nós servimos não tem crise. Ele é o Senhor da nossa vida. Não vai faltar nada na tua casa. O Senhor está promovendo um avivamento. Mesmo em meio à crise, Deus está sacudindo a história da terra, mas está utilizando-se da sua igreja, do seu povo, para promover um avivamento. Vai chegar o mantimento, vai chegar a restauração, vai chegar o poder, vai chegar a misericórdia. Sua casa será alcançada. Não desista, não jogue fora os presos que está sobre os seus ombros. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quer viver um intenso avivamento? Em quarto lugar, deixa Jesus ver a sua fé. Deixe Jesus ver a sua fé. Proclame a sua fé. A tua fé não é para impressionar pessoas. No versículo 5, a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Entenda, a tua fé não é para impressionar pessoas. A tua fé não é para impressionar a tua família, os teus amigos, os teus irmãos. A tua fé é para impressionar Cristo, o autor e consumador da fé. Aprenda a declarar a tua fé com atitudes que glorificam e que exaltam o nome do Senhor. Pare de dizer que você tem fé. Quando chega aos problemas você desiste. Pare de dizer que você tem fé. Quando chega às guerras, às crises, você quer jogar tudo para cima. Quem tem fé na sua vida prática de vida e de conhecimento, declara para todo mundo. Quantas pessoas nós falamos através das redes sociais, através dos zaps da vida, estão arruinadas, entristecidas, tem medo da sombra, tem medo de colocar o rosto na calçada, na janela, na varanda de sua casa, porque não tem fé. Fé não é falar que tem, fé é declarar com as suas atitudes, com as suas ações. Aqueles que estão submergidos em caos e que estão com a sua fé abalada, estão morrendo, estão se acabando. Nós precisamos aprender a declarar a nossa fé com atitudes que glorificam ao nome do Senhor. Na verdadeira fé é Deus que é glorificado e não é você. Muitos vão olhar para mim e para você depois dessa tempestade e vai dizer: eis que eu vejo um homem de fé, eis que eu vejo uma mulher de fé, um rapaz de fé, uma moça de fé, uma criança de fé, um obreiro de fé, um pastor de fé, um adorador de fé, porque se comportaram como aqueles que resistiram grandes coisas em sua história. Mas eu parto agora para concluir esta mensagem. A Bíblia diz no verso de número 12 que 3 coisas mudaram a vida daquele homem, e ele passou a viver agora a verdade expressa de um milagre. Ele passou a viver em sua vida aquilo que ele tanto sonhava, o maior milagre de sua história. A Bíblia diz no verso de número 2 que ele levantou-se, depois da ordem de Jesus, ele toma o seu leito e ele sai na presença de todos. Todos se admiram, glorificam o nome do Senhor e todos dizem: nunca vimos coisa igual.
A vida daquele moço foi passar a vida a viver prostrado, carregado de um lado para o outro das pessoas. A vida daquele moço foi viver uma intensa crise desde a sua infância até a sua fase adulta. Uma vida toda passada com sonhos a serem realizados. Agora, uma palavra de Jesus mudou a vida daquele moço. Levanta-te e anda, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz que aquele aleijado voltou para casa andando. A Bíblia diz que a multidão glorificou a Deus. E a Bíblia diz que houve celebração, houve festa. Deixa eu dizer uma coisa e profetizar na tua vida. Na nossa história, não termina com choro, com funeral, com enterro, mas termina com milagre, com celebração, com alegria, com festa, com festejo, onde todos nós glorificaremos ao nome do Senhor. É tão angustiante às vezes perceber que eu estou ministrando na igreja com poucas pessoas, através das câmeras, e vendo as cadeiras da nossa igreja vazias. Outrora estava lotada de pessoas nesse momento adorando a Deus, glorificando a Deus. Quando olhamos nas redes sociais dos nossos companheiros, as tristezas, a angústia de um pregador olhar para a sua igreja e não ver ninguém. Mas deixa eu te dizer, eu olho e fico triste por estar longe de quem nós amamos e queremos estar perto para celebrar. Mas isso vai passar. A nossa história não vai terminar assim. A igreja vai voltar a ficar cheia. As casas voltarão a se reunirem nas calçadas, a celebrarem, a estarem juntos, glorificando a Deus e adorando o nome dEle. Tudo isso vai passar, não vai terminar assim. Haverá celebração, haverá alegria, haverá festejo, haverá o nome do Senhor sendo glorificado. Eu profetizo que haja um avivamento sobre a tua casa, sobre a tua família, que todo mal seja repreendido, que este inimigo invisível seja repreendido, que a glória do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Eu quero orar com você. Deus eterno, Deus santo, te glorificamos e te exaltamos por estes momentos em tua presença. Visita agora a casa dos teus filhos. Repreenda todo o mal, que o teu Espírito entre em todos os compartimentos. Cerca a casa de cada um deles com a tua presença. Que a tua glória seja derramada neste lugar. Abençoando as crianças, os recém-nascidos, Senhor. Abençoando as grávidas, Senhor. Abençoando os jovens, Senhor. Os rapazes, as moças, os adolescentes. Abençoando os idosos, Senhor. Abençoando todo o teu povo. Onde houver uma voz ouvindo, uma visão vendo, Senhor, esta palavra. Que o teu Espírito entre com poder, com graça e com autoridade, e enche essa casa de alegria, de sorriso, de festejo, de paz, de alegria. Nós profetizamos a unção de Deus sobre a tua casa, nós profetizamos a unção de Deus sobre tua família, sobre os teus negócios. Não haverá falência. Deus vai fazer grandes coisas na tua história. Nós profetizamos e nós agradecemos o nome do Senhor por estarmos em tua presença, servindo a Ele com alegria e com graça. Amém, amém e amém.